Olá, olá! Estamos ao vivo aqui, né? Iniciando aqui a noite, então, do rolê das mídias, nas mídias, né? Segunda noite. Para vocês que estão acessando agora, chegando agora e não sabem do que se trata direito ainda, a gente tem aqui, então, esse evento que está acontecendo durante a semana inteira, que a gente tem palestrantes se apresentando aqui, falando sobre vários assuntos que são super relevantes para os tempos atuais, falando de mídias, arte, NFT, tudo isso está acontecendo essa semana, que é uma semana muito inspiradora, né, para a gente pensar e refletir sobre esses temas. Essa é uma iniciativa, né, dos professores da Faculdade Impacta, justamente de fazer esse diálogo, estabelecer esse diálogo, e que vocês também conheçam um pouco mais, né, do que está acontecendo no mundo e assim por diante. Então, na noite de hoje, né, a gente vai ter três, na verdade, apresentações aqui, palestras, e a gente vai começar a nossa palestra de hoje com o Paul, que está aqui. Ele vai apresentar e vai falar sobre um designer a 10 mil quilômetros de distância. Para vocês saberem quem é o Paul ele se define como um designer UI, né? Ele é graduado em produção multimídia pela Impacta, mora na Polônia desde 2015 e tem um background em desenvolvimento web e astronomia. Olha só que curioso. Quando não está projetando interfaces, você pode encontrá-lo ouvindo música, tirando fotos ou devorando quantidades indecentes de chocolate. Seja bem-vindo, Paul. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui. Quero agradecer pelo convite. E quero também parabenizar o pessoal do evento aí, que está muito bacana, está muito legal. Aqui na Polônia já é mais de meia-noite, mas ontem eu fiquei até de madrugada aí acompanhando as palestras. Então tá bem bacana. Obrigado aí pela oportunidade. Então tá bom. O espaço é todo seu. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Isso, perfeito. Bem, então, antes de começar a apresentação aqui, eu queria já pedir desculpa de antemão, porque aqui na Polônia eu raramente falo português, então não é que eu esqueci o idioma, não é isso, mas às vezes as palavras faltam. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês se eu precisar de uma pausa um pouquinho maior para lembrar de uma outra palavra, né? Isso acontece com frequência. E no final também eu vou deixar um link para uma página que tem vários links relevantes dessa apresentação. Então, vão ter várias partes nessa apresentação e vão ter alguns links com mais informações, então eu vou deixar esse link no final para vocês. E também eu gostaria de pedir para vocês que vocês podem fazer perguntas durante, é claro, mas eu vou respondê-las no final, tá bom? Depois da palestra. Então, vamos começar. Essa palestra é dividida em 4 partes, tá? Em primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre mim, para dar um pouquinho de contexto. Na segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre minha mudança para a Polônia e minha adaptação ao país. Terceira parte, vou focar em trabalho, né? Nas diferenças entre trabalhar aqui na Polônia e trabalhar no Brasil, e também um pouco das minhas experiências profissionais aqui no país. E na quarta parte eu vou explicar para vocês por que, afinal, eu escolhi vir para a Polônia, né? Porque esse país especificamente. Então, vamos lá. Oi, eu sou o Paul, eu sou natural do Rio de Janeiro, e eu posso dizer que minha carreira começou em 2001, pouco depois que eu ganhei o meu primeiro computador. Eu me interessei bastante, assim que eu ganhei meu primeiro computador, eu queria saber como é que os sites funcionavam, como é que fazia um site, então eu comecei a aprender HTML e CSS sozinho, fuçando o mesmo código, comecei a fazer site com front page, Microsoft Front Page na época,
O pessoal das antigas vai lembrar desse programa. E eu comecei a fazer alguns freelancezinhos, alguns sitezinhos aí logo depois disso. Em 2004, eu me mudei para Brotas, no interior de São Paulo, para trabalhar num centro de astronomia. A gente tinha 2 trabalhos lá, basicamente, né? Tinha um que dependia dos grupos que a gente recebia, que era fazer atividades de astronomia. Então, eu fazia sessões de planetário, de observação, palestras sobre vários assuntos relacionados à astronomia. É um lugar bem legal, Fundação Céu, se algum dia vocês estiverem andando por Brotas ali, recomendo, é um lugar bacana. E o outro trabalho que a gente tinha, esse era full-time mesmo, ele era o trabalho de desenvolvimento, né? Então, eu comecei como desenvolvedor back-end, eu tinha acabado de aprender PHP na época, então comecei programando. Depois eu passei para desenvolvedor front-end, então HTML, CSS, JavaScript, então tudo isso eu fiz durante os 2 anos e meio, os primeiros 2 anos e meio que eu trabalhei lá. E durante esse tempo eu já comecei a fazer um ou outro trabalhinho de design ali, já queria começar a migrar, e aí depois desses 2 anos e meio eu passei a assumir mesmo como web designer, trabalhei nesse lugar por mais de 6 anos, então foi uma experiência bem bacana. Em 2010 eu me mudei para São Paulo, um belo dia eu recebi um e-mail da Impacta, falando de vestibular e falando que tinha um curso de design e tudo mais. Eu, meio bobo na época, né, pensei, já trabalho nessa época há muito tempo, então só vou entrar para pegar o diploma, né. Muita besteira mesmo da minha parte, porque o tempo que eu passei lá foi incrível, eu aprendi muita coisa que me fez melhorar como profissional também, experiências muito legais, um pessoal incrível, então foi uma época bem bacana. Depois que eu saí da Impacta, eu entrei numa agência digital, comecei como UI designer, User Interface Designer, e depois de um tempo eu passei para diretor de criação dessa agência. Então, a gente trabalhava principalmente com aplicativos, então a minha responsabilidade era UI e UX de aplicativos mobile, tinha alguma coisa de internet, de websites também, mas era principalmente aplicativos. E isso era 2013, 2014, então era mais ou menos no início ali de design para aplicativos, eu aprendi bastante nessa época, foi bem legal. Em 2015, peguei um avião e me mudei para Polônia. Bem, por que Polônia? Aguenta aí que eu vou contar para vocês no final da apresentação, é uma história boa. Legal. Me mudei para Polônia e vamos combinar que Polônia não é o primeiro país que vem na cabeça da maioria das pessoas, pelo menos quando a gente imagina migrar para fora do Brasil, né? A gente pensa em, sei lá, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Austrália até, mas Polônia fica ali bem baixo na lista, né? Muita gente pensa que Polônia, né, tem urso polar andando na rua, tem gelo para todo lado, ou, né, que é mais ou menos assim, o país todo, e essa é uma foto da Sibéria, para falar a verdade, então tem muita gente que pensa também que é tipo o Cazaquistão no filme Borat, né, mas não. Tudo bem, é verdade que é frio no inverno, mas as estações do ano aqui são bem definidas, então no verão pode chegar a 35 graus, por exemplo. É um país muito bonito, a arquitetura é linda, como vocês podem ver aí, e isso que vocês estão vendo não é só para turista, né? Isso, se você está andando para o trabalho ali, você passa por esses lugares, né? Então faz parte do ambiente mesmo das cidades. E também tem uma natureza incrível, tem montanhas, tem floresta, tem praia. Praia na Polônia? Praia na Polônia, tem sim. Moro aqui a 15 minutos a pé da praia, no verão tô o dia todo lá. Então, é um país bacana, e legal que agora que a gente já tirou isso, né, deixou isso para trás, que a Polônia não é um deserto de gelo, vamos falar um pouquinho sobre morar fora, né.
Em São Paulo, eu tinha um emprego legal, né, tinha uma vida relativamente confortável, mas quando eu tomei a decisão de morar fora, a mentalidade mudou, né, tem que mudar. Eu coloquei minha vida toda em 2 malas, me desfiz do resto, vendi ou doei, e vim morar como estudante aqui, né, alugando quarto, economizando. E uma das coisas que pega é quando você tá. É que aqui você tá longe da família, longe dos amigos, e não fala o idioma também. Então dá aquela sensação de, se acontecer alguma coisa, eu tô meio que sozinho aqui, né? A parte boa disso é que, pelo menos em mim, isso criou um senso de responsabilidade bem maior, né? Então, de cuidar de mim, de cuidar das minhas coisas. Então, se o bicho pegar, não tem praticamente ninguém aqui para me ajudar. Então, é melhor que eu cuide das minhas coisas. Então, isso foi uma parte boa dessa situação. Afinal de contas, a gente está a meio mundo de distância, né? A minha adaptação aqui, apesar disso, não foi tão difícil, né? Talvez por eu já ter uma certa afinidade com o país, mas acho que também ajudou muito o fato de a qualidade de vida aqui na Polônia ser, na minha opinião, melhor do que no Brasil, né? Aqui, segurança, praticamente não tem assalto, violência, abundância de áreas verdes, né? Caramba, eu nasci no Rio e me mudei para São Paulo depois, né? Aquele sufocamento de concreto e cimento em todo lugar. Então aqui dá uma respirada, né? Tem muita área verde, tem mais espaço entre os prédios, então isso dá uma arejada até na cabeça. Até qualidade de alimento, de produto, infraestrutura, então também não é um país que tem uma desigualdade tão grande, que infelizmente é um problema grande no Brasil, né? Então é uma vida mais fácil aqui, então acabou ajudando na adaptação. Legal, poderia ficar falando aqui por horas sobre essas diferenças culturais, né, essas coisas que influenciam no dia a dia da gente aqui, mas vamos focar na parte de trabalho agora. Eu vim para cá como estudante, né, então eu me matriculei num curso de idiomas. Hoje em dia não é mais possível conseguir visto com curso de idiomas por escola de idiomas, porque pode ser por universidade também, mas agora você precisa de um curso superior ou curso de idiomas em instituição de ensino superior. Mas na época estava um pouquinho mais fácil, então fiz a matrícula no curso de idiomas, consegui um visto de 1 ano e vim para cá. Só que eu não queria vir para cá só para estudar e depois voltar, né, depois de 1 ano. Eu queria ficar, arrumar um trabalho e ficar. Então, eu comecei a mandar currículo e, felizmente, depois de alguns meses, eu fui contratado por uma empresa. Mas não é tão fácil assim, né? A empresa me contratou, me deu aí a palavra está faltando. Me deu a proposta de trabalho, e depois disso, tem todo um processo burocrático que demora muito tempo. Primeiro a empresa tem que pedir autorização ao governo para contratar um estrangeiro, e depois que eles dão essa autorização, eu tenho que entrar com outro processo para conseguir minha permissão de trabalho. É um processo longo, chato, demorou 7 meses no meu caso para sair. O meu caso foi um pouquinho especial porque eu estava cuidando tudo por mim mesmo, mas tem algumas agências que ajudam para a coisa sair um pouquinho mais, para ser um pouco mais ágil, né? Pode demorar 3, 4 meses, mas no meu caso demorou 7. Então, finalmente, depois de 1 ano e meio que eu mudei para a Polônia, eu comecei a trabalhar. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre algumas diferenças que tem entre trabalhar no Brasil e trabalhar na Polônia, né? Aqui na Polônia, a maioria das empresas, claro que eu estou generalizando, né, pode ter uma ou outra empresa que não siga isso que eu vou falar, mas no geral é isso, tá? O pessoal trabalha com banco de horas, né, e não tem esse costume de ficar depois do horário. Eu sei que alguns brasileiros vieram para cá e quando eles começaram a trabalhar, eles ficavam aquela meia horinha ali depois do trabalho para mostrar que
estão, né, compenetrados ali no trabalho e tudo mais. Se você ficar fazendo muito isso, vai chegar alguém do RH e vai perguntar: tem algum problema? Você está sobrecarregado de trabalho? Você acha que precisa contratar alguém? Porque o que se espera de você é que você trabalhe suas 8 horas e suma, né? Vá para sua casa. Então, claro que às vezes precisa trabalhar um pouco mais, mas aí você, por causa do banco de horas, você compensa depois, né? E trabalha menos em algum outro dia. Uma coisa interessante também é o horário de almoço, porque no Brasil a gente tem 1 hora de horário de almoço, né? E ele é adicionado às 8 horas de trabalho. Aqui o almoço é mais ou menos 15 minutos, 30 minutos no máximo, e ele é incluído nas 8 horas. Então, o pessoal geralmente leva um almoçozinho pequeno ali que trouxe de casa, come na cozinha e volta para trabalhar, porque a gente quer ficar só as 8 horas mesmo ali no trabalho e depois ir para casa. Juntando isso com o fato de que as cidades são compactas aqui, então você não demora muito para se locomover, né? Eu aqui, por exemplo, moro a 25 minutos a pé do trabalho. Quando eu ia para o escritório, que a gente está mais de um ano em home office ainda, então... mas se você mora, sei lá, 40 minutos do trabalho, você está morando muito longe já. Tem alguma coisa errada aí. Então, quando você junta tudo isso, sobra muito mais tempo para a sua vida pessoal, né? Então tem muito mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Bem, tem outras coisas também, mas se alguém quiser mais informações, é claro que pode entrar em contato depois ou perguntar. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal aqui, os empregos que eu tive. O meu primeiro emprego aqui foi numa agência de publicidade, como diretor de arte digital. Nessa empresa aqui, chamada Just. Just é uma das agências mais tradicionais da Polônia, ela foi fundada em 93, e ela é a maior, ou uma das maiores agências independentes aqui do país, né? Então, eles faziam muito offline, fazem muito offline, principalmente propagandas de TV. Sabe aquelas propagandas de TV que todo mundo conhece, que entra até na cultura popular? Então, eles fizeram muitas dessas, ainda fazem. E a parte digital, eles costumavam terceirizar, né? Então, eles queriam mudar, trazer o digital para fazer na agência mesmo, e também incorporar isso às campanhas, porque o digital era só uma coisinha ali no final, fazia toda a campanha, precisa de uma paginazinha no Facebook ali, precisa de um sitezinho e tudo, e aí deixava para o final mesmo, né? Mas eles queriam mudar essa mentalidade e incorporar digital no processo todo. Para isso, eles criaram um time digital, um departamento, e para isso que eu fui contratado. E a minha responsabilidade era fazer desde alguns projetos mais simples, como posts de social media, mas o meu foco mesmo era user interface. Então, tinha sites e também tinha um aplicativo. Eu quero contar uma história para vocês. Mas poucos meses depois que eu entrei nessa agência, a gente tinha um cliente grande que queria fazer um redesign do aplicativo deles, que já estava bem, bem velhinho, né? Infelizmente, eu não posso falar para vocês qual é o cliente, e também não posso mostrar nenhum layout, porque está tudo sob contrato de não divulgação, e se a gente der com a língua nos dentes, tem um problema gigantesco, tem multa de centenas de milhares de reais, então eu infelizmente não posso mostrar para vocês mais, mas eu vou contar a história para vocês, tá? Esse aplicativo era um projeto muito empolgante para mim, né? Porque era um aplicativo que milhões de pessoas usavam no país. Ele tinha mais de 1 milhão de sessões por mês, e eu trabalhei nele praticamente sozinho, na verdade, né, fazendo user interface e user experience também. Tinha uma coisa que é o sonho de todo UX designer, que a gente tinha Google Analytics no antigo aplicativo,
e tinham milhões de data points lá, porque tinha tanta gente usando e a gente sabia exatamente o que as pessoas queriam, onde elas estavam, o que elas estavam procurando, e isso facilitou demais fazer a arquitetura de navegação do aplicativo. Isso foi bem bacana. Só que esse projeto, ele foi meio longo. Ele demorou 2 anos, e isso porque, enfim, empresa estatal, né, mudava diretoria, mudava time, e muitas vezes alguma pergunta que a gente queria, alguma informação que a gente precisava, alguma decisão que a gente precisava deles, demorava literalmente meses para chegar, acontecer. Então, por isso que esse projeto demorou tanto, mas a gente foi indo e estava ficando bem bacana, visualmente estava bem legal, até hoje eu olho para esse layout, se eu fosse fazer agora de novo, não mudaria praticamente nada, porque ele ainda parece ele ainda tem um design atual. Então eu estava super empolgado para ter esse projeto no meu portfólio, né? Na verdade não no portfólio, porque eu não posso mostrar também no portfólio, mas o que aconteceu foi que uma semana antes do lançamento, eles cancelaram o projeto. Foi um facepalm mesmo, para vocês verem que não é tudo mar de rosas, né? Às vezes essas coisas acontecem. E eu fiquei um pouquinho preocupado também, porque era o meu projeto principal, era o meu, digamos, cartão de visitas aqui na Polônia, e se eu fosse mudar de emprego, eu não teria nada para mostrar, na verdade, né? Então isso me preocupou um pouquinho. E, ao mesmo tempo, o projeto digital da agência acabou falhando, porque a agência a agência queria incorporar o digital no processo, mas eles não mudaram o pensamento deles, eles continuaram com offline e a gente continuou sendo lá um adicional no fim. O pessoal começou a sair do departamento, no final era só eu e o meu chefe, que por sinal era filho do dono da agência, até que um dia ele chegou para mim e falou, cara, tô saindo. E aí eu falei, tá na hora de eu procurar alguma coisa, porque tava só eu lá. Eu também, outra coisa que me preocupava é que eu, como estrangeiro, estava numa situação delicada, porque se eles me mandassem embora, e seria totalmente justo se eles me mandassem, porque o departamento acabou, né? Eu teria que voltar para o Brasil depois de um mês, né? Ou conseguir um trabalho correndo, que não é lá muito, muito fácil, né? Então, eu ia ficar numa situação complicada, mas felizmente eles foram muito legais comigo, me mantiveram empregado lá, fazendo outras coisas, outros projetos, até eu conseguir entrar em outro emprego, né? Então, passei um tempo aí fazendo meu portfólio, porque estava na hora de ir embora, de procurar outro emprego, e depois de alguns meses eu recebi uma proposta da Lufthansa Systems. A Lufthansa Systems é uma empresa de TI para aviação, né? Então, eles fazem software de planejamento de voo, até software que o piloto usa no cockpit da aeronave. Então, tem vários softwares para várias fases do voo, e esse é o principal nicho, né, da Lufthansa Systems. Mas só que, peraí, eu recebi uma proposta deles, mas é uma corporação, né? E eu tinha medo. Eu achava que eu ia ficar cinza, né, como designer numa corporação, ia matar minha criatividade, até porque uns anos atrás eu tinha feito um projeto de 1 mês numa corporação em São Paulo, e no segundo dia eu já queria sair correndo de lá, porque era aquele ambiente estático, pesado, burocrático, sabe? E eu tinha essa ideia na minha cabeça, né? Então eu conversei com muita gente antes de aceitar essa proposta, acabei descobrindo que existem corporações e corporações, nem todas são quadradas, e o fato de eu ser um grande aficionado por aviação também pesou a favor. Então eu aceitei a proposta, comecei a trabalhar na Lufthansa Systems em dezembro de 2019, e eu fui colocado num projeto gigante, que é o nosso software para planejamento de voos, né? Para quem não sabe, antes de qualquer voo, tem o despachante de voo,
que calcula várias informações como trajetória do voo, quantidade de combustível, até a pista que o avião vai pousar e vai decolar. E tudo isso precisa levar muita coisa em consideração, né? Você não vai traçar uma rota para o avião que está passando no meio de uma tempestade, ou está passando no meio de um furacão, ou por cima de um vulcão que está em erupção, né? Ou até por cima de um espaço aéreo que está fechado por causa de algum conflito, alguma guerra, né? Então, tem muita coisa que tem que ser calculada, muita coisa que tem que ser levada em consideração, e os nossos softwares ajudam o despachante, né? Principalmente nesse projeto que eu estou, a gente tem o software chamado Lead of Flight, que ele ajuda nessa parte. E, aliás, essa foto é realmente uma mesa de um despachante de voo, que ele tem todas essas telas aí, que elas, cada uma mostrando um tipo de informação. É um trabalho bem interessante, bem complexo, né? Mas quando eu comecei a trabalhar lá, uma coisa que foi diferente da minha experiência trabalhando em agência, que a gente tinha no time de design de produto 3 equipes, cada uma especializada em uma parte do processo. Então, a gente tem o User Experience Designer, alguns deles, aliás, que são responsáveis por todo o flow do usuário pelas telas, e também eles precisam ter certeza de que o usuário vai fazer a sua tarefa corretamente, né, e da maneira mais fácil possível. Lembra que a gente está falando de aviação, né, então a gente realmente precisa ter certeza de que as coisas estão certinhas ali, porque pode ser catastrófico, se não, literalmente. A gente tem uma equipe de user research. Claro que essa coisa de teste de usuário, né, teste de usabilidade também é parte de user experience, mas a gente tem um time só para isso, onde o pessoal pega os layouts e protótipo, até alguma versão do aplicativo que está rodando em sandbox, e coloca para testar com os usuários. E eles testam com usuários de verdade mesmo, pessoal de companhia aérea, pessoal que usa o nosso produto, e assim a gente consegue ter bastante informação importante para melhorar os nossos designs e deixar tudo o mais correto possível. E User Interface, a equipe atualmente só tem eu. Eu sou o único User Interface Designer na Lufthansa Systems na Polônia, tem alguns em Zurique também, mas aqui eu sou o único, e a minha responsabilidade principal é cuidar do Design System do nosso aplicativo. Eu vou falar um pouquinho sobre Design Systems, né, porque assim, o software é grande, complexo, o meu foco é uma engrenagem, né, ali do todo. Tá? De novo, não posso mostrar exatamente o que eu estou trabalhando, porque também tem contrato de não divulgação, mas eu vou dar um exemplo aqui, digamos, o Spotify. O Design System ele serve para resolver esse tipo de problema que vocês estão vendo aí. Isso aí era o Spotify alguns anos atrás, e é o mesmo aplicativo, mas em cada plataforma tinha um look and feel diferente, né? Então, os botões eram de um jeito, de outro. Isso não é lá muito legal, né? Porque se você está acostumado a usar uma plataforma, você tem que reaprender em outra. E também até prejudica o reconhecimento da marca, né? Você não sabe se você está realmente usando o aplicativo da mesma marca, né? Então, o Design System ele vem para unificar a linguagem visual. Então, é um lugar, uma biblioteca com componentes e com guias de como usar esses tijolos para montar as interfaces. E esses tijolos são sempre iguais, como vocês podem ver nessa tela ali. Por exemplo, o botão verde ali é sempre o mesmo, não importa a plataforma. Então, porque tem uma consistência através de todo o aplicativo.
Esse aqui é um exemplo de uma documentação. Vocês podem ver que o Design System ele vai ter tudo isso, né? Vai ter os componentes, né? Os tijolinhos, digamos, os botões ali, os estilos também de tipografia, as cores e também instruções de como usar tudo isso, né? Então, essa é a minha responsabilidade na Lufthansa Systems, de cuidar do nosso design system e desenvolver ele também. Bem, eu falei um pouquinho do meu trabalho em agência e trabalho em corporação também. Aliás, esse GIF aí é a minha homenagem ao 4 de maio. E tem algumas diferenças, né? Aliás, tem muitas diferenças entre essas duas modalidades de trabalho. Vamos explorar um pouquinho elas. É claro que isso é uma generalização que eu vou fazer agora, porque existe agência com mentalidade de corporação e vice-versa também. Então, no geral, tá? Geralzão mesmo. Digamos que em agência você tem um ambiente dinâmico, porque as decisões podem sair rápidas ali, o que a gente faz aqui e tudo, a gente conversa e a decisão sai ali mais ou menos rápido. Em corporação, decisões e mudanças demoram muito. Tem toda uma cadeia de pessoas que tem que ser consultadas e que tomam a decisão, então esse tipo de coisa é meio complicada, porque demora para ter decisões e informações que a gente precisa para ir em frente. Em agência, geralmente você tem vários projetos, né, ótimo para portfólio, porque, né, você faz vários projetos ali, e na corporação é meio diferente, né, então você tem poucos projetos, ou um projeto só que você vai cuidar ali por anos, então depende daí do que você está procurando, né, qual é o seu mindset para trabalhar. Em agência, eu coloquei aqui trabalho individual, porque em agência a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade para fazer o trabalho pela gente por conta nossa, né? Por exemplo, aqui eu coloquei em corporação, equipes, porque eu, como User Interface Designer, eu não posso fazer um trabalho que é de um User Experience Designer, né? Eu tenho que pedir para eles fazerem a parte deles, e se eles não podem, paciência, eu tenho que esperar, né, até eles poderem fazer isso para mim. Então, na agência tem um pouquinho mais maleável, mas em corporação a gente tem que ficar ali na nossa profissão, né. Na agência também tem essa coisa de projeto publicar e esquecer. Então, isso acontecia muito, eu ficava um pouquinho frustrado, né, fazia algum site, algum aplicativo, publicava e nunca mais tocava nele, né. Na corporação, você fica aperfeiçoando o produto durante até anos, né? O nosso software, do projeto que eu estou trabalhando agora, é um software que tem 20 anos. E vai ter muitos anos ainda pela frente. Então, a gente vai aperfeiçoando e melhorando ele. A agência tem bastante tempo de mão na massa, a corporação tem bastante tempo de reunião, né? Isso é uma coisa que é um pouquinho difícil às vezes, porque em corporação a gente... assim, claro, né, porque são muitas pessoas, muitas equipes, e elas precisam saber o que os outros estão fazendo, né, qual é o status das tarefas que as outras equipes têm. Então a gente precisa se comunicar bastante, ter bastante reunião, isso acaba comendo bastante o tempo de realmente trabalhar com design, né. Em agência, finalmente, isso, de novo, é um geralzão, tem exceções, claro, mas geralmente tem salários mais baixos e corporação, salários mais altos. Pelo que eu vejo, você consegue ganhar até o dobro do que você ganharia numa agência, fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Então, em resumo, agência é bom, mas é ruim, mas corporação é ruim, mas é bom, né? Então, a questão é que não tem melhor ou pior, né? A questão é você achar o seu lugar, né? Se você quer subir na escada corporativa e ser diretor de uma multinacional, vá em frente, né? Legal. Se você se sente confortável numa agência pequena, né, ou com o seu estúdio design ali, que tem você, ou só você mais uma pessoa também, ótimo também, né? A questão é realmente, acha o seu lugar, o que é bom para você.
e também não tenha medo da zona de conforto, né? Porque geralmente é na zona de conforto que a gente chega à maestria. Bem, agora para encerrar essa apresentação, eu vou voltar para aquela pergunta ali no início, né? Por que Polônia? Né? Porque eu falei que em 2015 eu me mudei para a Polônia. E por que esse país, na verdade? A história é a seguinte, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo aqui, para 2002, quando eu estava na minha casa assistindo ao MTV Europe Music Awards, e tem uma parte dessa premiação que eles mostram os vencedores da melhor banda em diferentes partes da Europa. E daí eu ouvi 5 segundos, literalmente 5 segundos, de uma música de uma banda polonesa, da melhor banda polonesa, e eu me apaixonei na hora. Depois eu procurei algumas músicas na internet e realmente essa é a minha banda preferida, né? E eu escrevi para os empresários da banda, dizendo que eu queria criar um fã-clube brasileiro deles, e eles ficaram super empolgados, né? Mandaram CD, camiseta, fotos pelo correio e tudo mais. E eu criei esse fã-clube, fiz esse sitezinho, pelo amor de Deus, isso é 2003, tá bom? Então, cuidado. Então, vai com calma no julgamento aí. Então, comecei o fã-clube, o qual eu era o único membro durante um tempo, mas essa história é tão bizarra que a própria banda sabia que eu existia, então eles diziam que se eu aparecesse na Polônia, eles iam organizar um encontro para a gente se conhecer e tudo, mas eu não conseguia, eu não tinha como bancar essa viagem, né, ainda. Só consegui fazer isso em 2014, 12 anos depois. Então foram 12 anos mantendo esse fã-clube, que, claro que depois de um tempo não passou a ser não exatamente um fã-clube, porque os tempos mudaram, né, mais uma página no Facebook. Então foi todo esse tempo até eu conseguir vir à Polônia a turismo. E eu vou te falar, eu ouvi muita besteira de conhecidos ou até de familiares de que me dedicar a isso é bobagem e que não ia levar a nada, mas também tive apoio de amigos que me incentivaram nessa loucura. Então, em 2014, viajei para a Polônia, passei 2 semanas aqui. Nessas fotos são algumas das pessoas que eu conheci, tem pessoas aí que são importantes para a história da banda. Tem o cara que descobriu a banda em 92, que foi o primeiro manager deles. Tem a menina que abriu o primeiro fã-clube da banda. Então, eu conheci todo esse pessoal que fez parte da história da banda e também conheci a banda pessoalmente. Fui lá na cidade natal deles, conheci, tiramos várias fotos, nada mal, né? E no meio da viagem eu acabei descobrindo que a Polônia é minha casa. Eu, pela primeira vez na minha vida, me senti em casa, né? Desde criança eu queria ir embora, né, por algum motivo, embora do Brasil. Como eu falei, eu nasci no Rio de Janeiro, e quando eu era pequeno eu reclamava do calor, né, mas com o tempo as diferenças foram ficando um pouquinho mais diferentes, mais importantes, né. Então, realmente parece que eu nasci no lugar errado. O motivo eu não tenho certeza se é espiritual ou se é, sei lá, a educação que eu recebi do meu pai, que nasceu em 1925, né, mas o fato é que eu nunca me senti em casa no Brasil, e aqui finalmente eu senti que eu me encaixei no mundo, né. Então eu voltei para o Brasil, depois dessa viagem a turismo, pesquisei como conseguir o visto, né, eu já contei para vocês como foi isso, e voltei depois de 4 meses. 4 meses eu já estava aqui para ficar. E eu também prometi para mim mesmo que depois de passar 12 anos longe da minha banda preferida, eu iria a todos os shows da banda em 2015. E assim eu fiz. E no processo acabei ficando amigo da banda, e eles me chamaram para tocar várias vezes com eles no palco. Tem fotos aí de eu tocando com eles no show em várias oportunidades. E agora eu estou aqui, né, na minha casa, a 10 mil quilômetros de distância, consegui emprego que me garantiu residência, e essa é a minha vida aqui, né. E eu queria terminar essa apresentação nessa nota de, digamos assim, perseverança, né?
que por acreditar numa loucura de manter o fã-clube brasileiro de uma banda polonesa, eu acabei, depois de mais de uma década, achando o meu lugar no mundo. Então é isso. Obrigado. Tem esse link que eu criei, esse bit.ly 10.000 km, que tem várias informações, até tem link para a música da banda, então tem link sobre design system também, então tem várias coisas ali interessantes. Então, obrigado pela atenção, e se tiver alguma pergunta aí, vamos tentar responder. Maravilha, olha só que interessante. Paul, muito obrigado por essa maravilhosa apresentação, cheia de GIFs. Eu também sou um adorador de GIFs para mostrar ideias, então foi ótimo, acho que foi muito inspiradora também, né? Talvez a gente não queira ir para a Polônia, mas quem sabe, né? Ter vontade de fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer, né? Então você, na verdade, mostra para a gente que todo designer realmente tem que ter alguma coisinha de loucura, né? E tem que ter a coragem de não só fazer projetos profissionais, mas saber projetar a própria vida, né, na direção que a gente quer, né? Então isso é muito bacana. Acho que foi muito inspirador. Eu fiquei aqui só imaginando que delícia que devem ser aqueles parques, né? Então, muito legal. E eu imagino que tenha bastante gente aqui que queira perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, né? O Paul, ele fez um mapeamento maravilhoso aqui, né? Ele começou falando, né, então, como ele foi para a Polônia, depois ele falou dos benefícios de ser um estrangeiro, né? O que quer dizer, como foi essa experiência, falou um pouquinho sobre o trabalho de UI design, né? Também falou bastante sobre essa questão do design systems. Então tem muitos tópicos aqui, né, para vocês perguntarem aqui. Quem fez uma pergunta aqui? Vamos lá. Ó, tem aqui a Paloma está perguntando se você aprendeu polonês nesses 12 anos. Boa pergunta. Polonês é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Então, durante esse tempo, no Brasil, eu não estudei, eu comecei a estudar depois que eu vim para cá. E depois de 6 anos morando aqui, eu posso dizer que eu falo o básico, porque é realmente muito difícil o idioma, e também muita gente fala inglês. Às vezes, quando você é estrangeiro, a pessoa, ao invés de querer praticar o polonês, não deixar você praticar o polonês com ela vê uma oportunidade de praticar o inglês dela com você, né? Então, isso acontece bastante, mas eu tô na luta aí. Um dia eu consigo ficar fluente. Tá ótimo, muito bom. É um desafio, né? E como que foi isso quando você chegou aí? Obviamente, então, como você disse, não tinha ainda não falava polonês, então você se comunicava por inglês. Eu me lembro que você já falava bem inglês, né? E hoje em dia, você ainda trabalha a língua principal no trabalho é o inglês? Exatamente, é o inglês, porque a gente diariamente faz reunião com o pessoal na Alemanha, na Suíça, na Índia. Então, a língua oficial do ambiente de trabalho é inglês mesmo. Então, é inglês o tempo todo. Beleza. Aí como é importante, né, saber falar inglês. Não só para se comunicar, mas também muitas coisas que acontecem interessantes mundo afora são em inglês, né? Então é uma língua fundamental. O espanhol também, mas inglês, né? Muito importante. Sim. E o que mais? Tem mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem, viu? Aproveitem. Olha lá, o Thiago Christoph, ele está fazendo uma pergunta aqui. Designer brasileiro e designer de outros países têm diferenças? Descontração, criatividade, foco, tem alguma coisa assim? Alguma diferença? Olha, designer brasileiro geralmente, e não é só uma coisa do designer, né? Em geral da cultura, né? O brasileiro, ele é mais espontâneo e ele mete mais a cara sem pensar muito digamos, na base, né? Então, cara, tem muita ideia, né? Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas aí o cara aqui da Polônia, por exemplo, ele tá pensando mais, fazendo trabalho de por quê, e vamos encaixar isso naquilo, e aí depois vai ter a consequência, né? Que vai ser a ideia. Então, é um processo invertido, digamos assim, né? A gente é mais espontâneo em relação a ter ideia, e aqui o pessoal é um pouquinho mais
pensando nas causas para depois ter a consequência da ideia. Né? Muito interessante isso, sabe? Isso é uma coisa que eu falo bastante, que na Europa tem uma outra mentalidade em relação a como se pensa um problema, né? Eu acho que isso fica muito claro. E aí você me fala se eu estou certo aqui, mas essa noção de projeto está mais arraigada dentro da cultura europeia do que aqui a brasileira. A brasileira é mais tem um problema, já resolve. Aí a minha impressão sempre é que existe um problema, vamos conversar sobre o problema, entender o problema e depois pensar numa solução. Né? Então, isso é uma mentalidade mesmo de design que é difícil adaptar para o Brasil, inclusive, não é? Não sei se você concorda com isso. Concordo, exatamente assim. Legal, então tá ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. O Renan está perguntando aqui, é muito difícil se encaixar no mercado estando fora do seu país? Então, o principal obstáculo é a parte burocrática, porque, como eu falei, quando eu recebi a proposta de trabalho, não é assim, você começa semana que vem. Não, tem todo um processo burocrático. E muitas empresas acabam não contratando estrangeiro por causa disso, né? Porque elas não querem esperar 6 meses, 5 meses para que alguém comece a trabalhar, eles querem alguém agora. Né? Então, isso limita um pouco as opções, mas, dito isso, ainda tem muita empresa que contrata estrangeiro ainda com esse problema, digamos assim. Né? Se você é programador, por exemplo, cara, o pessoal programador no LinkedIn fica recebendo mensagem praticamente todo dia com oferta de trabalho, né? E tem muito brasileiro que vem para cá como programador também para trabalhar em TI. Então é um pouquinho mais difícil, mas dá, tem muita oportunidade, sim. Legal. Ó, a Vivian está perguntando aqui também, uma pergunta bem específica aqui, ó. Como é visto o processo de UX ou UX na Polônia? Olha, eu vou responder essa pergunta dando um exemplo da empresa que eu trabalho. Né? Na Lufthansa Systems, como eu disse, o projeto que a gente trabalha, o software que a gente trabalha, é um software de 20 anos. Então, e se você olhar para a cara do software, ele é tipo o Windows 3.11, né? Ele tem aquela cara bem quadrada ali, não teve um pensamento ali de design ou de UX, né? UX é uma disciplina relativamente nova na Lufthansa System. Foi poucos anos atrás, coisa de 3, 4 anos atrás, que eles montaram um time. Então, é uma coisa que está ganhando espaço agora, que o pessoal está começando a entender a importância, e por isso está sendo adotado e está tendo bastante oportunidade também de trabalho com isso. Excelente. Olha lá, já vem uma outra pergunta aqui, né? A Rafaela, ela está perguntando, vamos lá aqui, mostrar aqui. É possível fazer uma carreira de destaque como designer fora do Brasil? De destaque, hein? Não é só sobreviver, é de se destacar. Olha, eu conheço muitos, né? Não aqui na Polônia, mas tem vários aí da comunidade que saíram do Brasil e fizeram nome aqui fora, né? Depende do que você também entende como destaque, né? Às vezes, sei lá, você é conhecido na comunidade, né? Então, você pode, se você quer ser conhecido na grande comunidade, ficar só no Brasil e ali falando português te limita um pouco, né? Então, trabalhar fora também abre a sua cabeça, você conhece outras pessoas, faz projetos que são mundiais, né? Então, depende de onde você trabalha, é claro. Então, bem possível, tem muita gente aí que é super famosa na comunidade e que conseguiu isso trabalhando aí nos Estados Unidos ou na Europa, no Japão até, então dá, claro que dá. Legal. Sabe, eu fiquei pensando aqui, e uma coisa que é bem interessante na sua história é justamente isso, de que muitas vezes a gente tem uma tendência a querer ser igual aos outros, querer ser mais, né, ser mais semelhante aos outros, mas na verdade o que nos traz mais valor é quando a gente descobre quem a gente é,
quais são as qualidades que a gente tem, mesmo que elas sejam estranhas, né? Como você, por exemplo, que se apaixonar por uma banda, mas isso foi o que abriu todas as portas e fez você ser único, né? Porque quem mais queria ser fã dessa banda no Brasil, talvez ninguém nem conhecia, né? Também eu me lembro muito bem dessa história, eu lembro quando você me mostrou a música, né? Então era uma coisa muito específica. E é muito legal isso, porque realmente a gente tem que ter confiança de acreditar que a gente tem alguma coisa interessante, porque a gente é único e a gente pode acreditar nela e investir, não é verdade? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana que você trouxe aqui para a discussão. Né? Autoconhecimento, Alex. Autoconhecimento é a coisa mais preciosa, né, que tem na vida. Excelente, exatamente. Né? Então, você é uma inspiração aqui para quem quiser acreditar mais em si. Né? Vamos lá, ó, a Tabata tem uma dúvida aqui também. Pergunta, para quem quer ir trabalhar como designer na Polônia, alguma dica? Ó, já tem várias pessoas querendo ir para a Polônia agora. Hein? Várias dicas até nesse link que eu passei. Não sei se dá para alguém copiar e colar. Isso. O primeiro item é um artigo que eu escrevi há 3 anos sobre dicas para brasileiros na Polônia, quem quer migrar e quem já migrou e quer se adaptar. Né? Inclusive tem uma parte que fala sobre trabalho. Então, olha, primeira coisa, dá um tapa no seu LinkedIn, porque o pessoal aqui fora, não sei como está no Brasil, mas aqui fora o pessoal usa muito o LinkedIn. E eles fazem active sourcing, né? Eles vão, às vezes, eles precisam de alguém para a vaga, eles não ficam esperando o pessoal aplicar para a vaga, eles vão e procuram no LinkedIn e oferecem para fazer entrevista. Então, primeira coisa, monta um currículo legal, um portfólio legal e dá um tapa no LinkedIn para você ficar ali visível, né? E quando você estiver pronta mesmo para vir para cá e falar, agora eu quero fazer, então começa a mandar currículo. Manda currículo que nem louca mesmo, que nem eu fiz. Olha, eu mandei currículo para tudo quanto era vaga de designer, porque o meu objetivo inicial aqui era ficar no país, então eu não estava lá muito escolhendo qualquer tipo de trabalho com design, eu já estava mandando ali porque eu queria residência, né, para continuar morando aqui, e depois eu via, né, eu acabei trabalhando num lugar bacana, fiquei 3 anos e meio lá. Mas é isso. Uma coisa importante também, no LinkedIn, adiciona recrutador do país que você quer, da Polônia, por exemplo. Se você quer saber recrutador da Polônia, entra no meu perfil, lá nos meus contatos, eu tenho, sei lá, mais de 500 recrutadores, vai adicionando, não precisa de motivo, não, adiciona, uma hora eles vão lembrar de você ali, vão buscar e vão entrar em contato, isso acontece. Então, prepara o LinkedIn e manda currículo que uma hora você pega uma entrevista aí. Legal, obrigado. Eu abri agora essa tela aqui para ver o fundo do Paul. Olha só que apartamento de designer, hein? Olha só que bacana, tem umas plantinhas. Esse é o nosso escritório aqui. Olha só, muito legal. Bom, vou pegar uma pergunta aqui, ó. A Tabata perguntou de novo, mas para todo mundo falar aqui, eu vou mostrar uma pergunta aqui do Israel, tá? Que tipo de especialização o mercado estrangeiro busca? Bem, teve até uma pergunta ontem sobre se o diploma é importante, né, ou se é mais a sua experiência. Primeiro, a sua experiência vale mais do que currículo, tá? Do que diploma. E olha, tem muita... Se a gente falar de design, tem muita coisa acontecendo, tem muitas oportunidades. O X, por exemplo, e o UX é uma coisa que está contratando muito, então o pessoal busca profissional de UX, até coisas mais específicas, né? Imagina que você é um cara que gosta de fazer teste de usabilidade. Olha que coisa específica, né? Porque o design tem tanta coisa, até o UX tem tanta coisa, mas você curte isso. Então, na nossa empresa, por exemplo, estavam contratando. Até poucas semanas atrás, pessoal para fazer parte do User Research. Então, depende da empresa. Eu me arriscaria a dizer que tem espaço para todo mundo, né? Se você realmente está empolgado ali para
trabalhar em alguma coisa, ou até se você não tem muita experiência, mas você tem essa mentalidade de, olha, eu não sei, mas eu vou aprender, né? E eles gostam disso, né? Porque você sempre pode ensinar alguma coisa a alguém, né? Talvez a parte humana seja mais importante, né? Se você é um cara legal e dedicado, isso vai contar mais do que um cara que sabe tudo, mas é um arrogante, por exemplo. Então, né, essa mentalidade de não, eu vou lá, vou aprender e tudo, isso vale muito, né? Então, não importa a área. Então, a gente já está chegando no final aqui. Última pergunta que talvez seja interessante ligada a essa do Israel é: o que alguém que quer fazer design systems, quer se especializar nesse ramo, o que você recomenda? O que a pessoa deve estudar para ela poder ficar melhor e se apresentar melhor para o mercado também nessa sua área? O que você daria de sugestão? Cursos, né? Na verdade, se a gente pensar em graduação, né, a academia geralmente ela não se move tão rápido quanto o mercado, né? Então, se você quer entrar numa faculdade que tenha a disciplina de design system, não sei se a Impacta tem, não sei se alguma tem, mas esse tipo de coisa específica, né, de conhecimento específico, é uma coisa que você tem que ir atrás na internet mesmo. Tem muita gente boa aí com cursos, com material bem rico, algumas coisas gratuitas, mas se você tiver uma grana, cara, investe ali, porque tem muita coisa para aprender na internet, vários cursos de sites e de designers bem reconhecidos, né? Então, virar uma esponja e fazer curso, e estudar e fazer projeto e aplicar em projeto pessoal, se você não consegue ter um trabalho, um freelancer aí que você vai conseguir aplicar isso, faz projeto pessoal porque você precisa de prática e com isso você pode mostrar que você é capaz de fazer e com certeza isso vai valer muito para você ser contratado. Então tá ótimo. Paul, muito obrigado pela sua belíssima apresentação, a disponibilização do seu tempo, principalmente porque aí já deve estar bem tarde, né? Agradeço muito, espero que a gente possa voltar a se encontrar, né, e conversar sobre esses assuntos que são tão interessantes, tá? Legal, eu que agradeço pela oportunidade. Isso. Agradeço também a presença de todos vocês aqui, quem está vendo e quem vai ver depois no futuro, né? Então é isso, minha gente. A gente vai agora para outro bate-papo agora com a Karine na próxima sala. Então, obrigado mais uma vez e até mais.